Good morning, bom dia, segunda série. E aí, tudo bem? Tudo em paz? Espero que estejam bem, espero que estejam todos com saúde, ok? Tem que se cuidar. O nosso normal agora é usar máscaras, né? Usar álcool em gel, lavar sempre bem as mãos com água e sabão, ok, galera? Tem que se cuidar, vocês são o futuro desse Brasil, tá certo? Então vamos lá. Olha só, e aí? Lembram aí do nosso conteúdo da aula passada? Pois é, estamos aí, né, vendo Passive Voice, ok, pessoal? O que é Passive Voice, pessoal? Olha só, vamos rever aqui rapidinho, né, o que a gente viu aula passada, algumas sentenças. Temos aqui, ó, active e passive, voz ativa e voz passiva. Mary sang a song. Olha só, Mary sang a song. Mary cantou a música, né? Cantou uma música. Aí é a voz ativa, porque a ação foi sofrida por Mary, né? Então a voz ativa. Agora olha só, a Mary cantou uma música. A voz passiva, ó. A música foi cantada por Mary. Ok, pessoal? Então olha só, Mary aqui na voz ativa. Mary é o sujeito, né? No caso, Mary é o sujeito e a song é o objeto, ok, pessoal? No caso aqui da voz passiva, o que acontece? A song, a música passa a ser o sujeito, né? O sujeito e a Mary passa a ser o objeto. Então, quando muda de voz ativa para voz passiva, galera, o sujeito passa a ser objeto e o objeto passa a ser sujeito, ok? Temos aqui, ó, John ate the cake. John comeu o bolo, né? Então, assim, vamos falar aqui na língua portuguesa para vocês entenderem melhor. O bolo foi comido por John, ok, pessoal? Então, olha só, no caso aqui da voz ativa, John, ele é o sujeito, né? E the cake é o objeto. Aí o que aconteceu? O sujeito, que é o John, passou a ser o objeto, né? Olha só, olha aqui no final, tá? E the cake, que é o bolo, que é o objeto, ele passou a ser sujeito, ok, pessoal? Então, existe aí essa troca, é tipo uma troca, né? Quando está na voz ativa, o sujeito para a voz passiva, né? O sujeito passa a ser objeto e o objeto passa a ser sujeito. Ok, galera? Quando eu falo Marinalva quebrou o jarro, né? E o jarro, Marinalva quebrou o jarro, quer dizer, Marinalva broken, ok? Então, o verbo fica no passado, ok, pessoal? Aí está na voz ativa. Quando eu passo para a voz passiva, o jarro foi quebrado por Marinalva. O que aconteceu? O jarro era um objeto, né? Na voz ativa. Na voz ativa, ele passou a ser o sujeito. Ok, pessoal? Há uma inversão, ok? Inversão aí de valores, né, pessoal? De valores, porque de uma voz ativa para a voz passiva. Olha só, temos aqui observações. The object of the active sentence becomes the subject of the passive sentence. Ok, pessoal? O objeto da voz ativa, né, passa a ser sujeito na voz passiva, ok? Era o que eu estava explicando aí para vocês. Beleza, galera? E o sujeito, né, o sujeito da voz ativa passa a ser, né, um objeto na voz passiva. Ok, pessoal? Então, há essa inversão. This is called a by phrase, ok? Essa é a chamada, né, aí by phrase. Ok, pessoal? Essa chamada aí da frase, né? Ok, pessoal? Olha só, também passei isso aqui, né? Esse exemplo aqui, ok, pessoal? Voz ativa e voz passiva, ó. What subject does the focus is on the action, ok? Na voz ativa, o sujeito, né? O sujeito aí é o ponto forte, né?
E na voz passiva o foco é a ação, né? A ação que o objeto sofreu, né? O objeto da voz ativa passa a ser sujeito na voz passiva, ok? Rain killed Rava, ok? Rain matou Rava. Olha só o exemplo aí embaixo, né? Aqui, olha só o exemplo. Aí Rava foi morto por, né? Foi morto por Ram, ok, pessoal? Então, olha só. Aqui Ram é o sujeito, né? Aqui na voz passiva o Ram passou a ser objeto. E o Rava, ele era objeto na voz ativa, passou a ser sujeito na voz passiva, ok? Aí temos aí o verbo to be, né? O verbo to be no passado e o verbo continua, né? Killed, continua no passado. Beleza, galera? Ok? Vamos lá, então. Também passei isso aqui, olha só. Active e passive, né? Olha só o que foi falado. Então, galera, é isso aí, né? Na voz ativa, olha só, temos o sujeito, né? Subject, aqui ó, subject é o sujeito, mas o verbo, mas o objeto. Aí aqui, olha só, está na voz ativa. O sujeito da voz ativa, ele passou a ser objeto na voz passiva, ó. Olha só, aqui é a formação, tá bom, pessoal? É a formação da voz ativa e da voz passiva, ok? E aqui, olha só, o objeto da voz ativa passou a ser sujeito da voz passiva, ok, galera? Entenderam aqui, ó? Beleza? Então tá, olha só, aí temos o verbo to be, mas o passado particípio, né? Do verbo principal. O verbo to be, pessoal, ele é o verbo auxiliar, ok? Ele é o verbo auxiliar, beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Aí temos aqui, ó, coloquei 2 exemplos. John washes the car every day. John lava o carro todo dia, ok, pessoal? Todo dia o John lava o carro, beleza? Aqui, ó, o carro é lavado por John todo dia. Olha só, o carro aqui que é objeto passou a ser sujeito. Olha só que interessante, né, galera? Então, existe essa troca, né? Essa troca, essa inversão, melhor dizendo, essa inversão. O que era sujeito passa a ser objeto e o que era objeto passa a ser sujeito, ok? E entre esses dois, sujeito e objeto, existe aí o verbo to be, tá? O verbo to be e o verbo principal no passado particípio. Beleza? Tudo bem até aí? Olha só o verbo aqui, ó, o verbo to be is, o verbo washed. O washed, pessoal, é um verbo regular, tá? Por isso que ele termina em ed. Beleza? Temos aí, né, outro exemplo. Olha só, subject, o sujeito, the dog, né? O cachorro como é que fala? Chased. O cachorro the dog chased the cat, né? Implicou, ok, pessoal? Deu um branco. O cachorro implicou com o gato, né? Ok? Aí, no caso, né? No caso aqui, olha só, the cat é o objeto. Aqui, ó, na voz passiva, the cat passa a ser o subject, que é o sujeito, né, pessoal? Vocês estão entendendo aí a inversão, né? Ok? Então, o cachorro perseguiu o gato, né? E, olha só, o gato foi perseguido pelo cachorro. Aqui, ó, temos o verbo to be no passado simples, né? Was, né? E o verbo aqui, chased, né? É perseguir, né? Continua aqui no passado, ele é um verbo regular, por isso ele termina em ed, beleza? Aí passei isso aqui também, é a mesma coisa, né? Melody writes the article. Melody escreve o artigo, né? Aqui, ó, melody é o sujeito, né? Subject. Aí aqui temos article, que é o object.
Aí temos the article, olha só, o objeto ele passou a ser sujeito e o sujeito passou a ser objeto. Aí temos aqui o verbo to be, is, e o verbo write, né? O write, ele está no passado particípio, ok, pessoal? Ele é um verbo irregular, beleza? Ele é um verbo irregular. Temos aqui, né, esse quadrinho aqui, quando o, né, está no present simple, né? Aí, olha só o verbo I read an interesting novel, né? Eu leio novela interessante, né? A novela interessante é lida, ok? Pessoal, é lida por mim ou é lida, ok? A gente inverte aí, o objeto passa a ser sujeito e o sujeito passa a ser objeto. Também passei essa tabela, né? Essa tabela aqui que vocês copiaram no caderno, ok? Eu quero que vocês estudem, tá certo, pessoal? É muito importante essa tabelinha, beleza? Temos essa outra aqui também que eu passei, né? Quando o verbo, olha só, aqui, quando o verbo está no present perfect, o que acontece, ó? He has received a letter. Olha só, a letter has been received by him. Ok, pessoal? Então, quando é a frase ativa, aqui a frase ativa e a frase passiva, né? Aqui são os verbos, como eles ficam colocados. Beleza? Temos aqui a voz passiva também, the subject, the verb to be, in the correct tense, the past participle of the verb, ok? Sometimes, algumas vezes, né, existem outros complementos, ok, pessoal? Mas olha só, temos o subject, o verbo to be, mais o verbo no passado particípio, ok? Temos aqui uns exemplos, né? The novel was read by mom in one day, né? A novela foi lida pela mamãe um dia, ok? This film wasn't liked by no one. The windows had been broken, ok? Aqui são alguns exemplos, tá certo? E aqui, pessoal, olha só. Aqui temos esse exercício, tá? O que eu quero que vocês façam? Vocês vão estudar, né? Vocês vão ler. Temos aqui, pessoal, já o exercício com... Deixa eu dar um zoom aqui maior. Não dá mais. Ok? Temos aqui o exercício... já com a resposta, ok? Temos aqui, ó. The cat was chasing the mouse, ok, pessoal? Olha só como é que fica. The mouse was being chased by the cat, ok? O gato estava, né? Foi perseguido pelo rato, né? Olha só, o gato foi perseguido pelo rato. Agora, ó, o rato estava, né, perseguindo o gato. Ok, pessoal? O objeto, ele passa a ser sujeito e o sujeito passa a ser objeto, né? Temos aí também, number 2, the goose feed the panda. Ok, pessoal? The panda was fed by the goose. Ok? Então, temos aí a frase, né? A frase na voz ativa e depois na voz passiva e depois temos aí a frase na voz ativa, ok? O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês copiem, ok? Eu vou colocar essa atividade lá na nossa agenda da escola. Vocês vão copiar no caderno, tá? Eu quero que vocês, pessoal, copiem e tentem entender, tá? Ok, pessoal? Não adianta só copiar por copiar, tá bom? A tia Marinalva está aqui para somar na vida de vocês. Não adianta vocês assistirem essa aula, né? Ah, vou assistir, vou fazer a tarefa, por isso mesmo. Eu quero que vocês prestem atenção, tá? E o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essas frases, copiar em inglês do jeito que está aqui, ok, pessoal? E depois vão traduzir, vocês vão copiar em português. Então, eu quero essa atividade em inglês e em português no seu caderno, tá? Não se preocupem, eu vou anexar essa atividade lá na nossa agenda da escola, ok? Vou colocar lá, juntamente com
o que você vai fazer. Não se preocupe, eu vou falar direitinho o que vocês vão fazer, beleza? Então, estudem muito, tá? Eu quero ver vocês aí bem, ok? Bem, com muito conhecimento aí na cabecinha, nos neurônios de vocês, ok? Eu quero que vocês sejam felizes sempre, ok, galera? Então, até a próxima. Um grande beijo no coração, ok? Bye, bye, see you later. Kisses.